Tragédia com Nicolas de la Cruz em campo. Marinho podendo ser reintegrado ao elenco do Flamengo. Sampaoli busca ajuste em ponto fraco do Flamengo. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu chegando nessa manhã de domingo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal Paraquedista Rubro Negro, nos dando essa moral e ajudando no nosso crescimento. E você que começou a assistir esse vídeo que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada para vocês. E você está assistindo? Não deixe de dar o seu like é muito importante para o nosso desenvolvimento e, como eu falo, é muito gratificante para o nosso trabalho. Então, vamos aqui para a primeira notícia do dia. Sampaoli aí busca ajustar o ponto fraco do Flamengo que ocorreu na vitória aí sobre o Fluminense. Ele disse o seguinte em entrevista na coletiva de imprensa, né? Eu penso que o time no primeiro tempo teve pouca relação no meio-campo. A bola correu muito e isso favoreceu a pressão do Fluminense, que no primeiro tempo foi mais agressivo. O time tem que evoluir muito ainda. Vamos evoluir ganhando. Temos um clássico na segunda-feira e temos a Libertadores e vamos corrigir alguns problemas e potencializar algumas coisas, né? Então, Jorge Sampaoli aí, ele vai buscar fazer muitas mudanças para esse jogo de amanhã, esse clássico dos milhões contra o Vasco da Gama. Cara, clássico dia de segunda-feira, às 20 horas. Quem foi que inventou isso, hein? É complicado, mas vamos aqui, né? E ele disse o seguinte: para consertar o problema do primeiro tempo, Jorge Sampaoli acabou com um esquema de 3 zagueiros na etapa final, ao sacar Léo Pereira e mandar a campo Everton Ribeiro. Lembrando que Léo Pereira ele só saiu porque ele sentiu uma lesão, ele sentiu dores ali, né, num lance que ele foi disputar a bola e teve que sair de campo de maca. Então, por isso aí houve a entrada de Everton Ribeiro. E com a entrada do Everton, né, o Flamengo voltou a ter as rédeas do jogo e passou a ficar mais com a bola. E o Fluminense pouco criou, levando pouco trabalho aí ao goleiro rubro-negro Matheus Cunha. Lembrando que as negociações para renovação de contrato de Matheus Cunha continuam travadas. Havia sido feito o acerto, né, de quanto tempo o atleta permaneceria no clube. Tinha sido feito o acerto salarial, lembrando que Matheus Cunha ele ganha ainda como sub-20, é o menor salário do elenco profissional do Flamengo no atual momento, é o de Matheus Cunha. Só que tinha uma cláusula que foi pedida pelo goleiro e essa cláusula a diretoria do Flamengo tentou tirar. Os representantes do jogador, do goleiro, mas o goleiro não aceitaram e por isso aí as negociações estão travadas. Então vamos continuar falando aqui sobre esse jogo de Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo se reapresenta novamente hoje no CT Ninho do Urubu para continuar os treinos visando esse jogo de amanhã. Lembrando que amanhã também o técnico Sampaoli fará aquele treino técnico e tático sem muito esforço, apenas posicional ali para fazer alguns tipos de jogadas ensaiadas e confirmar os 11 que entrarão em campo, que eu vou trazer aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogo também. Bom, Flamengo e Vasco, jogo que acontece amanhã, dia 5, às 20 horas no Maracanã, e em caso do vitória aí do Flamengo, ele chegará no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o rival Vasco da Gama, né, o duelo para ele é desesperador. Com a vitória antes do Atlético Mineiro sobre o Corinthians, o Cruz Maltino aí caiu para a penúltima colocação. Cara, vai ser um jogo aí que o Vasco da Gama vai vir pro tudo ou nada para cima do Flamengo. E eu acho que o Sampaoli tem que focar nisso e montar uma estratégia sabendo que o Vasco vai vir para cima, né? Ele aí, como eu falei, deve acabar com o esquema de 3 zagueiros. Que eu não gosto desse esquema com 3 zagueiros, sobrecarrega muito o meio de campo e o ataque fica pouco municiado, né? Então a arbitragem para essa partida aí ficará por conta de Braulio da Silva, Machado da FIFA de Santa Catarina, o auxiliar número 1 é Alex Santos, né, dos Santos de Santa Catarina também, o assistente auxiliar número 2, Thiago Américo Labs,
de Santa Catarina, o quarto árbitro, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, assessor Ana Karina Marques Valentim, de Pernambuco, o VAR, Diana Carolina Muniz dos Santos, FIFA de São Paulo, a VAR, Irmã Brumel Vane de São Paulo, a VAR 2, José Cláudio Rocha Filho, VAR da FIFA, né, de São Paulo, e observador do VAR, Ricardo Max Ribeiro, de Minas Gerais. A transmissão será pela Sport TV, canal fechado, e também pelo Premier no Pay-Per-View. A provável escalação do Flamengo para esse jogo é a seguinte. Vou trazer aqui para vocês: Matheus Cunha ou Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Muita coisa pode mudar nessa escalação aqui. Ele pode preservar aí, como ele já falou, Arrascaeta para o jogo da Libertadores da América. Gabigol também deve ser poupado aí e outros jogadores. Essa aqui é apenas uma provável escalação que saiu no ge.com. Provável escalação do Vasco da Gama: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, né? Jair Matias, Galarza ou Barros, Alex Teixeira e Canabarral, Gabriel Peck e Pedro Raul. A provável escalação do time Cruz Maltino e a provável escalação do Flamengo, que eu creio que não seja essa. O X9 aí deve estar dando tiro no escuro e vai acertar o próprio pé. Mas vamos mudando aqui de assunto. Eu havia falado isso em um dos meus vídeos de ontem e hoje o Coluna do Fla traz essa matéria, né? Apesar de Marinho aí ter sido afastado pelo Flamengo, né, Marinho segue em alta no mercado e 3 clubes estão aí interessados em sua contratação: América Mineiro, o Cruzeiro e o próprio São Paulo. No entanto, o trio aí esbarra na questão financeira, como eu já havia dito antes, já que o jogador precisará reduzir o seu salário e ele não aceita isso. É como eu me lembro da época de moleque, né? Não joga nada, ainda quer massagem, né, cara? Um absurdo isso aí. Então, de acordo aí com o jornal o Globo, como a prioridade do Flamengo é a venda do atacante, que tem contrato até dezembro, o clube não descarta a reintegração do mesmo ao seu elenco. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Marinho, que foi afastado do elenco do Flamengo por indisciplina, né? Ele simulou aí uma lesão, uma contusão para poder não ir para o Chile e por conta disso ele foi multado e afastado e agora aí o Flamengo deve reintegrá-lo novamente ao seu elenco. Eu falei ontem, o salário do cara é muito alto para ele ficar encostado. O Flamengo sentava com ele para poder fazer um acordo e pagar uma multa rescisória e dispensar o atleta, ou reintegraria ele novamente ao elenco, e é isso que provavelmente deve acontecer. Então, lembrando que Marinho hoje treina em horário alternativo ao restante do elenco, e a única proposta que chegou nos valores que o atacante recebe no Flamengo foi do Bahia, mas o jogador recusou a oferta de 3 anos para buscar espaço no Flamengo, algo que não aconteceu e nem acontecerá. Ele pode ser reintegrado ao elenco do Flamengo, porém, essa possibilidade do Flamengo querer mantê-lo, né, estender o seu vínculo empregatício, isso aí está completamente descartado. Vocês acham aí que o Marinho merece uma nova chance de ser reintegrado ao elenco? Coloca aqui abaixo nos comentários. Vamos confabular com relação a isso aí. Lembrando que, como eu falei no vídeo de ontem, o Flamengo aceita até liberar ele de graça para o São Paulo ou qualquer outro clube, sem querer uma compensação financeira, né? Mas, como eu falei, a questão salarial dele está pegando e pegando muito. Agora vamos falar aqui sobre a tragédia que houve aí com o Nicolas de la Cruz em campo. O Nicolas de la Cruz aí tem conversas avançadas com o Flamengo para virar reforço no segundo semestre. Na eventual reta final de história no time argentino, o meia viu de perto uma tragédia no estádio Monumental de Núñez. Ontem, no caso, né, um torcedor do clube de Buenos Aires morreu ao cair da arquibancada em jogo contra o Defensa e Justiça. A tragédia aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo e o árbitro decidiu suspender o confronto da 9ª rodada do campeonato argentino. E aos 25 minutos, de acordo com a imprensa argentina, o torcedor caiu da arquibancada mais alta do setor Sivori do estádio.
O River Plate emitiu um comunicado informando que o Incha saltou do local por aparente vontade própria, sem empurrão ou acidente. Vai ser feita uma autópsia no torcedor, né, para saber se ele tem alguma lesão decorrente antes de sua queda. Infelizmente aí o torcedor ele caiu de cabeça, teve um traumatismo craniano e veio a óbito na hora. Então, meus pêsames aí para os familiares e amigos, que Deus possa estar confortando aí os corações de todos. Bom, essas são as notícias que eu tinha a trazer para vocês agora na parte da manhã. Chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like. Você que não é inscrito, ajude no nosso crescimento, inscrevendo-se no botãozinho aqui embaixo, acione o sino da notificação e, se possível, quebra o galho aí compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Então, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para o jogo de amanhã, uma segunda-feira. E o Botafogo aí perdeu de 1-0 e o Flamengo aí podendo subir para o G4 e diminuir essa distância entre os líderes. Saudações rubro-negra!